Olá, seja bem-vindo ao Circuito UFMG de hoje, é especial. Vamos discutir nesta edição a proposta de reduzir a maioridade penal. Estamos recebendo o promotor de Justiça da Infância e da Juventude de Belo Horizonte e membro do Fórum Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo da capital, Márcio Rogério de Oliveira, e também o professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da UFMG, Luiz Augusto Brotti. Fique com a gente, o Circuito UFMG começa agora. O Auditório Sônia Viegas, na Fafiche, sediou hoje à tarde a roda de conversa sobre a redução da maioridade penal. A discussão foi uma iniciativa conjunta da Rede Juventude UFMG, da Pró-Reitoria de Extensão e da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Estiveram presentes representantes de vários movimentos sociais e entidades de dentro e de fora da UFMG ligadas ao tema. O público lotou o auditório. Cláudia Maiorga, pró-reitora adjunta de extensão, falou sobre a importância do debate. A ideia é que nós possamos ter um amplo debate, com posições plurais e que a gente possa construir, caminhar para a construção de soluções em relação à segurança no nosso país que não retirem direitos já conquistados, que não criminalizem, marginalizem ainda mais o jovem pobre e negro na nossa sociedade. Nós precisamos, como universidade, promover debates como esse. A discussão sobre a maioridade penal acontece em meio à análise pelo Congresso da PEC 171, que pretende reduzir de 18 para 16 anos a idade para que os jovens brasileiros possam ser presos. A discussão, que começou na Fafiche, segue agora nos estúdios da TV UFMG, nesta edição especial do Circuito. Agradeço demais a presença de vocês aqui no nosso programa. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Minha primeira pergunta é saber de vocês qual a importância da UFMG discutir esse tema da redução da maioridade penal. Em primeiro lugar, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Circuito UFMG, boa noite, professor Luiz. É realmente muito importante que a universidade, como um espaço de disseminação de conhecimento, de formação de cidadania, possa estar trazendo também esse debate para as suas cadeiras, entre seus alunos, com seu corpo docente, e de forma a contribuir para levar esse debate à sociedade, estender esse debate à sociedade de uma forma mais apropriada, de uma forma mais honesta, acima de tudo, de uma forma mais adequada, de forma a não permitir que o cidadão brasileiro, em sua grande maioria, seja levado por um discurso tendencioso a assumir determinadas posições que claramente vão contra os interesses maiores da sociedade brasileira, que é o que acontece com essa pauta do momento, que é a PEC que propõe a redução da idade de responsabilidade penal no Brasil de 18 para 16 anos. Então, é de fato muito bom ver que a universidade está se envolvendo nisso, com toda a sua autoridade. Concorda, Luiz? Concordo e, sobretudo, porque a UFMG é uma universidade pública e, como sendo uma universidade pública, ela não pode ficar alheia às grandes discussões nacionais. A UFMG tem nos seus vários cursos muito material, muita produção a respeito de ciências humanas e do próprio direito. Então, tem toda a possibilidade também de trazer para esse debate uma contribuição muito importante. Eu hoje, nessa tarde, fiquei muito alegre de ver o entusiasmo, a participação de todos que estavam presentes no auditório da Fafiche. Acho que o UFMG, como instituição, está de parabéns e todos os organizadores da mesma forma. Pois é, eu disse no início do nosso jornal que o auditório esteve lotado e a gente colheu algumas perguntas do público. Então vamos dar uma olhadinha nessas perguntas? Vamos lá, a primeira. O que a gente tem visto e nas redes sociais é que esses parlamentares teriam sido financiados por empresários que desejam a privatização do sistema penitenciário e, em alguma medida, também por indústrias armamentícias. Bom, ela pergunta mais sobre os interesses que estão por trás aí desta medida, já que a proposta foi rejeitada outras 40 vezes nos últimos anos e desta vez ela foi admitida e agora começa a tramitar uma comissão especial, pode ir a plenário na semana que vem, enfim. Quais são os interesses que vocês acham que está por trás dessa medida? Sem dúvida que existem vários interesses a favor de uma
de um aumento da idade de maioridade penal, ou melhor, que quer aumento da criminalização, né, a diminuição da idade de maioridade penal. Há vários interesses nesse sentido. A gente não pode afirmar concretamente, como foi a pergunta feita, né, se empresários de um determinado setor ou outro estão realmente fazendo essa pressão, mas o que a gente sabe é que essa proposta ela se insere num contexto de uma produção legislativa no Brasil toda tendente a aumentar as penas, a recrudescer o sistema penal. Um sistema carcerário que já está falido, que não tem condição de aumentar a sua clientela. Então, na realidade, o que a gente vê é que, através do poder punitivo, se quer fazer frente a questões sociais. O Estado tem demonstrado incompetência ao financiar saúde, educação, nessas políticas públicas tão importantes para assegurar os direitos fundamentais do cidadão. Ele não tem se demonstrado capaz de atuar. Então, se recorre à medida fácil do aumento da lei, medida fácil e tem se mostrado ineficaz. Agora, o perfil do Congresso, Márcio, você acha que pode estar contribuindo para a tramitação dessa proposta? Com toda certeza, né? Com relação à pergunta que foi feita, eu realmente não acredito que haja algum interesse de grupos empresariais por trás disso, né? Muito embora a gente nunca saiba exatamente o que está atrás da política partidária, né? A gente vê hoje aí escândalos surgindo a todo momento, né? Tratando de financiamento de campanhas eleitorais, enfim, de quais são realmente os interesses dessas pessoas que se apresentam para representar a sociedade no parlamento ou mesmo em cargos em poder executivo. A gente fica realmente muito preocupado e desconfiado, né? Do que possa haver por trás do discurso oficial, né? De quem quer que seja ou que esteja no lugar de representar o poder público. Mas o que eu vejo hoje, e a impressão que eu tenho, é que nós temos no Congresso, primeiro, uma configuração ideológica que, de certa forma, está permitindo avançar essa proposta, né? E esse discurso, que é muito ideológico, é um discurso muito ideológico, ele vem aliado, com toda certeza, a um momento em que os meios de comunicação, né, a internet, as redes sociais, hoje em dia a gente é massacrado o tempo inteiro por notícias que acontecem a todo momento, em qualquer lugar, né? Acontece alguma coisa agora do outro lado do mundo e 2 segundos depois nós já sabemos aqui, né? Isso faz realmente crescer. O professor Luiz mencionou isso lá no debate e eu concordo totalmente. A maneira como a informação massificada nos chega hoje, realmente nos dá a impressão de que nós estamos vivendo em estado permanente de guerra. Agora, esse Congresso, ele acha que reduzir a maioridade penal vai ajudar a diminuir a criminalidade. Isso, de fato, é verdade? O Congresso, não sei se o Congresso acredita nisso, né? Se realmente pensa nisso. Né? O que eu vejo é que, né, concluindo, né, o que eu estava dizendo antes, a sociedade brasileira acha que vive hoje um clima de guerra, que a violência é desenfreada, que você não pode sair para ir na padaria comprar um pão sem correr o risco de ser assassinado, né? E, na verdade, a coisa não é tão assim. É claro que existe muita violência, é claro que essa violência, infelizmente, ela é localizada nos bairros mais pobres, eventualmente ela vem para o centro da cidade, para as regiões mais comerciais, mas ela não é também um fim de mundo como se apresenta hoje na mídia. Ela acontece realmente. E é evidente que reduzir a idade de responsabilidade penal, violando toda uma tradição do direito brasileiro, que é secular, violando tratados internacionais como a Convenção dos Direitos da Criança, da qual o Brasil é signatário, e a imensa maioria dos países civilizados do mundo que reconhecem a pessoa com menos de 18 anos como pessoa em fase de desenvolvimento. Portanto, uma pessoa que ainda não é plenamente capaz de responder por todos os seus atos, e de fato não é realmente capaz. O professor Luiz, que é professor de Direito Penal, poderá explicar isso muito melhor do que eu, né? Um dos pressupostos para se punir alguém ou para se aplicar uma pena criminal a alguém é justamente a culpabilidade, e a imputabilidade é um dos elementos dessa culpabilidade, ou seja, você ter
capacidade de entender que uma coisa é errada e de se determinar de acordo com esse entendimento, de não fazer aquilo que é errado, porque você sabe que é errado. No caso do adolescente, ele é impulsivo por natureza. Ele tem condição de saber o que é certo ou errado, ele tem condição de avaliar isso, mas ele nem sempre tem a capacidade de se comportar de acordo com esse entendimento, por causa do estágio de formação dele, de maturação da psique do adolescente. Agora, se essa proposta for aprovada pelo Congresso, a quem ela vai beneficiar ou prejudicar? Qual que é o perfil do jovem brasileiro que vai ser preso, professor? Então, a gente tem verificado, em relação ao sistema carcerário brasileiro, ao sistema punitivo no Brasil, que há uma grande seletividade da população carcerária. O que isso significa? Que as pessoas efetivamente submetidas à pena, que estão realmente cumprindo pena, são pessoas todas de um mesmo perfil. São, em geral, jovens, em geral, de minorias raciais e de pouca escolarização. Então, se você diminuir a maioridade penal, isso vai fazer com que um número maior de jovens, né, com esse perfil, com esse mesmo perfil, pessoas com pouca instrução, pessoas de raças minoritárias e pessoas jovens ainda, sejam submetidos a uma violência maior ainda, né, porque ficarão em condições que nós sabemos. Nossos presídios têm condições precárias, sem acesso àquela assistência indispensável para que eles tenham a possibilidade de completar o seu desenvolvimento, a sua maturidade psicológica. Como o Dr. Márcio bem colocou, o que esses jovens precisam nessa faixa etária é de um acompanhamento, é de uma assistência, é de atenção. Eles não precisam de mais pena, eles precisam do cuidado que lhes dê as condições de se transformarem realmente em cidadãos aptos a viver com dignidade e colaborar com a sociedade. Agora, a redução da maioridade penal, ela é de fato uma cláusula pétrea na nossa Constituição, ou seja, é inconstitucional propor esse tipo de medida, professor? Bom, esse é um debate que, caso a PEC venha a ser aprovada, o que eu acredito que a sociedade brasileira está se mobilizando. A gente viu aqui na UFMG hoje pessoas entusiasmadas e convencidas da inadequação da medida. Então, eu não acredito na aprovação da PEC, mas caso ela seja aprovada, inevitavelmente nós teremos esse debate na seara jurídica também. O Supremo Tribunal Federal fatalmente será chamado a se pronunciar, e eu acredito que ele tem um bom argumento de natureza jurídica, de cunho jurídico, para declarar a ilegitimidade, a inadmissibilidade dessa emenda. É que, numa democracia, no Estado Democrático de Direito, a gente não se limita a declarar que apenas a maioria possa decidir. Também a gente sempre prevê algumas condições, alguns direitos a respeito dos quais não pode haver deliberação, porque são tão fundamentais para o modelo de Estado, para a democracia, que eles têm de ser preservados sempre. Agora, existe um clamor, né, pela redução da maioridade penal. Pesquisas mostram que mais de 90% da população brasileira apoia a redução da maioridade penal. Quero saber, então, se a gente está atentando mais à quantidade, à qualidade do crime praticado pelo jovem do que pelas motivações desse crime. Primeiro, eu gostaria de pontuar que você perguntou agora há pouco a quem vai atingir a redução da idade penal. Eu te digo que, em Belo Horizonte, pelo menos, 70% dos adolescentes que são processados por atos infracionais se declaram negros ou pardos. Né? Em torno de 42% se declaram negros, em torno de 28% se declaram pardos. 70% deles não têm o pai dentro de casa. Praticamente 100% deles são de bairros muito pobres, de comunidades muito pobres. E 70% deles não concluiu o ensino fundamental. Tá? Esse é o adolescente que vai ser atingido por essa medida, né, em Belo Horizonte, e acredito que no Brasil como um todo.
né? A questão do clamor social e dessa pressão que é feita, eu acredito que ela é muito decorrente, primeiro, da atuação dos meios de comunicação e da forma hipócrita como determinados fenômenos são apresentados à sociedade. Nós todos sabemos que nós vivemos hoje no Brasil um verdadeiro genocídio de adolescentes e jovens negros e pobres. Nós temos um genocídio da pobreza brasileira. A pobreza, esses meninos dessas comunidades, das favelas, dessas comunidades mais pobres que estão fora da escola, que começam a se envolver com o tráfico de drogas, de alguma forma são levados ou aliciados para se envolver em ações criminosas, eles acabam morrendo ali como passarinhos mesmo, né? Eu atuo aqui em Belo Horizonte com execução de medidas socioeducativas e é raro uma semana que não passe na minha mão uma certidão de óbito de um desses meninos que são acompanhados. Ontem mesmo eu recebi três certidões de óbito desses meninos que são acompanhados. Agora, a oposição é em relação à redução da maioridade penal ou da prisão, já que as motivações de crime são as mesmas, né? Com 15 anos e com 18, 19 anos, enfim, dado o contexto social, o histórico do indivíduo, enfim, por que muitas das vezes se é a favor, se é contra, né, a redução da maioridade penal, mas a prisão, enfim, com 18, 19 anos, tem as mesmas motivações? Pois é, no meu caso, eu sou contra a redução da maioridade penal porque eu não acredito fundamentalmente que penas maiores, né, sejam a solução para o combate à criminalidade. Então, há uma coerência nisso, né? Quer dizer, como a pena privativa de liberdade, a prisão, ela tem de ser reservada para os últimos casos, aqueles casos excepcionalmente mais graves, não há sentido em você aplicar esse tipo de tratamento a pessoas que ainda estão em formação, pessoas que não completaram ainda o seu desenvolvimento. Assim é que reduzir a maioridade penal significaria aplicar a prisão para eles também. E se essas medidas já têm se demonstrado inadequadas para as pessoas maiores de 18 anos, não há nada que nos faça crer que vai ser diferente em relação a pessoas mais jovens. Márcio. É evidente que o ordenamento jurídico brasileiro hoje e o direito penal brasileiro hoje, ele já contempla uma série de mecanismos que fazem com que a pena corporal, a pena de prisão, privativa de liberdade, ela seja aplicada excepcionalmente, apenas nos casos de maior gravidade, né? Nós temos hoje a Lei 9.099, de 1995, que dispõe sobre os crimes de menor potencial ofensivo, todo um sistema de penas alternativas, né? Nós temos institutos como a suspensão condicional da pena, nós temos o sursi, né? Enfim, a suspensão condicional do processo, temos vários instrumentos jurídicos que fazem com que realmente a aplicação da pena de prisão ao adulto só ocorra em casos mais graves. Isso é uma tendência mundial. É claro que há alguns casos em que nós ainda não achamos formas melhores de responsabilizar do que a não ser tirar a pessoa do convívio social, pelo perigo que ela possa representar em determinados casos. E o Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê a privação de liberdade, né, por até 3 anos. Então, acaba sendo, dentro do próprio Estatuto e dentro do sistema especial de atendimento ao adolescente, por fatos penais, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos uma medida de privação de liberdade, que vai até 3 anos. Se você me permitir, vou te dar um exemplo aqui em 30 segundos. Um adolescente que é pego juntamente com um adulto praticando um roubo, esse adulto provavelmente vai ser condenado a uma pena em torno de 6 anos de reclusão. O adolescente poderá ser internado por até 3 anos, só que o adulto tem uma série de benefícios na execução da pena. Ele tem progressão depois de cumprir 1/6, ele tem livramento condicional após cumprir 2/3, ele tem remissão de pena, a cada 3 dias de trabalho abate 1 dia da pena, se ele lê livro, ele tem 4 dias de estudo, ele tem mais 1 dia abatido da pena, né? O adolescente não tem nada disso. Então, o tempo médio de permanência dos adolescentes em Belo Horizonte na internação, independentemente da causa, do que ele fez, ou da gravidade, é 1 ano e meio. E o adulto, na maioria dos casos de roubo, por exemplo, com 1 ano, às vezes com menos, ele já está saindo. Então, há toda uma questão de compreensão do estatuto, do sistema que é posto, que a sociedade não conhece, para poder avaliar melhor essa discussão e ter uma conclusão mais honesta, mais digna, mais segura. Vamos então à próxima pergunta do público?
Bom, eu fico um pouco em dúvida porque o debate entre a maioridade penal sempre cai em dois extremos, que é de quem concorda ou quem não concorda. Eu gostaria de saber se há como chegar ao meio termo de ter penas diferentes para diferentes tipos de crime, dentre os mais brandos ou os mais graves, para poder chegar num meio termo mesmo. Luiz, começamos por você. Bom, a questão da pergunta é interessante e agora o sistema que nós temos hoje, a gente já pode dizer que vai nesse sentido, porque o que acontece? Ao contrário do que muita gente pensa, o menor hoje, o menor de 18 anos, o adolescente, o jovem, ele quando comete uma conduta desviada, um ato violento, o Estado não fica passível frente a ele. Existem medidas, existe uma reação estatal diante desse adolescente, que tem essa denominação de medidas socioeducativas, mas que, no caso da internação, são verdadeiramente, têm todas as características de uma privação da liberdade. Então, o que acontece? O sistema que existe hoje já é um sistema diferenciado e planejado para atentar às particularidades, à especificidade da pessoa adolescente que pratica uma conduta violenta. Em relação aos maiores de 18 anos, então, nós temos o sistema comum. Mas veja bem, o sistema atual vigente no Brasil já é um sistema que procura não deixar impune o adolescente. Um sistema que reage à prática dessas condutas violentas ou desviadas. Então, o que se poderia pensar é, assim, talvez, de alguma forma, aperfeiçoar esse sistema, reformulá-lo. Há quem pretenda aumentar, por exemplo, o tempo de internação dessa medida mais grave, socioeducativa, que é a internação. Bom, mas aí a gente teria que se perguntar com que intenção esse aumento, né? Se realmente é para que se tenha mais tempo de dar uma formação melhor para o menor, mais assistência, uma oportunidade de ele aprender um trabalho, esse tipo de coisa, faria sentido. Agora, se é mais tempo para ser submetido a condições que mais prejudicam do que ajudam, então não tem sentido. Ok, acho então que o Luiz já respondeu um pouco, né, a questão da Luísa. Quero saber agora em relação ao aliciamento de jovens de 16 e 17 anos. Quem é a favor da redução da maioridade penal diz que os jovens de 16 e 17 anos são aliciados pelo crime e isso vai acabar impedindo, então, que eles não sejam mais aliciados. Mas isso não aconteceria, por exemplo, com jovens de 13, 14 anos, Márcio? Aconteceria sim, mas esse argumento é talvez o mais hipócrita possível dos argumentos, porque nós estamos propondo, então, privar de liberdade os adolescentes porque eles são aliciados pelos adultos. Então, nós não vamos punir mais severamente os adultos porque aliciam os adolescentes, vamos punir os adolescentes porque são aliciados e são induzidos, são facilmente influenciados, ainda têm informação de personalidade, eles precisam ser aceitos por um grupo, o grupo onde eles convivem é um grupo envolvido com a criminalidade e fatalmente ele vai acabar sendo cooptado. Tá? Alguns, né? Porque, vamos fazer aqui uma pausa, né? A imensa maioria dos adolescentes pobres e negros não se envolvem em atos infracionais. A gente tem que deixar isso muito bem pontuado, porque fica parecendo que todo mundo, só porque é pobre, está envolvido. Isso não existe. A imensa maioria são pessoas de bem, independentemente da cor, da origem, da condição social. A imensa maioria dos brasileiros são pessoas de bem. Deixar isso muito claro. Agora, é evidente, né, saindo de apontar, né, esse argumento hipócrita, há um risco, sim, de aliciarem meninos de 14, de 13, de 12, de 11, até vai chegar uma hora e que vão estar aliciando crianças de 7, 8 anos de idade. Né? Isso vai acontecer. Eu acho que o importante nesse debate é a sociedade brasileira ter a compreensão clara de que o adolescente até 18 anos de idade, ele não responde como o adulto, ele responde através de um sistema especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que até prevê medidas muito semelhantes às do adulto, como a privação de liberdade, como os serviços comunitários, como a liberdade assistida ou a semi-liberdade, né? Prevê medidas parecidas com as que o adulto é submetido, mas
que são aplicados com um viés pedagógico, educacional e protetivo, no sentido de reparar direitos, ou seja, esses meninos que não tiveram escola, que não tiveram creche, que não tiveram, muitas vezes, um pai dentro de casa, que não tiveram família, que não tiveram apoio na formação básica deles, nos primeiros anos, na primeira infância deles, e que, por uma série de razões, venham a se envolver com a criminalidade, que eles possam ter uma intervenção educativa, pedagógica, protetora, de maneira a dar condições para eles, antes de chegar na vida adulta, de serem cidadãos de bem e produtivos, úteis para a sociedade. Estamos chegando já ao final da nossa entrevista. Queria saber de vocês, francamente, se vocês acham que um jovem de 16 anos, se soubesse que seria punido como um adulto, deixaria de cometer um crime? Acredito que sim, porque um menor de entre 16 e 18 anos que viesse a praticar um crime, na realidade, ele não pratica crime simplesmente porque está proibido no Código Penal. Quer dizer, o fato de não praticar o crime não é uma decorrência do fato de a lei prever uma punição. O menor de idade, e todos nós, quando a gente não pratica crime, a maior parte das vezes é por outros fatores que não a existência de uma proibição. Então, a mesma coisa acontece com os menores. Eles, caso houvesse a redução da maioridade penal, eles continuariam praticando as mesmas condutas do que hoje praticam, porque, muito provavelmente, persistiriam, né, as mesmas condições que realmente são as causas da criminalidade, que é essa questão da falta de acesso ao próprio lazer, ao esporte, à educação, a condições de saúde, a perspectivas legítimas, legais, de sucesso e de obtenção de condições econômicas que eles almejam, que eles planejam. Então, os menores, havendo essa redução da maioridade penal, simplesmente, sem que haja nenhuma outra medida de cunho social, de nada adianta. Então, o senhor acha que as pessoas continuariam cometendo crime, né? Sim. Márcio, para finalizar, por favor. Claro que não vai reduzir o índice de crimes, a redução da idade penal. Vai continuar exatamente da mesma forma. Se pena e prisão intimidasse alguém ou evitasse que alguém cometesse um ilícito penal, as nossas penitenciárias não estariam aí superlotadas, a população prisional não teria crescido em enorme escala nos últimos anos, né? Evidente que não vai ser o direito penal que vai contribuir para reduzir a violência, não na forma como nós temos hoje no Brasil. O que vai contribuir para reduzir a violência, não a curto prazo, como querem os políticos, né? Porque eles querem sempre resultados imediatos para contabilizar voto. Não existe isso, né? Como se diz por aí, não existe almoço grátis, né? Esse é um projeto que vai dar resultados a médio e longo prazo, que começa primeiro por garantir para toda criança de 0 a 3 anos o atendimento em creche. Garantido para toda criança de 4 e 5 anos o atendimento em pré-escola de qualidade, um ensino fundamental de qualidade, uma escola em tempo integral para essas crianças que não tem o pai dentro de casa, que a mãe tem que sair para trabalhar e que às vezes estudam de manhã e na parte da tarde não tem quem tome conta. Ou seja, são vários outros fatores. Ou seja, reduzir a idade penal é você atacar o efeito. Se você atacar o efeito, você não vai resolver o problema, porque a causa continua lá, você tem que atacar a causa. E atacar a causa significa mais investimento e melhores investimentos em políticas sociais. Não é botar muito dinheiro, não, é gastar bem. É isso que vai melhorar. Ok, muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui no Circuito FMG. Eu agradeço. O programa de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.